E aí, pessoal, vou mostrando aqui minha chocadeira que eu fiz. Aqui eu coloquei um termostato que eu acho muito bom, da linha RGT Full Gauge TIC 17. A gente tem que fazer propaganda do que é bom, né? E aqui eu coloquei também um dimmer para poder aumentar a intensidade da lâmpada ou diminuir, fazendo com que assim eu controle melhor a temperatura da chocadeira, para não ficar desligando toda hora e ligando toda hora. Aqui eu coloquei um timer para rodar os ovos, aí tem a programação dele, né? Aqui atrás é onde eu ligo a lâmpada. Aqui é a chave geral para desligar tudo. Aqui eu fiz uma ligação para a fonte antes no termostato, mas antes do dimmer, porque assim eu posso diminuir a intensidade da lâmpada ou aumentar a intensidade da lâmpada sem diminuir o cooler dentro, a rotação do cooler. Aqui do lado direito, não sei se dá pra ver, tá meio ruim de ver, eu coloquei um motorzinho de micro-ondas para rodar os ovos. Aqui tá abrindo pra vocês verem. Aqui é o puxador. Aqui embaixo, vou aumentar a luz para poder ver melhor. Aqui embaixo eu cortei daqueles potes de sorvete de 2 litros, 2 bandejinhas para colocar água. Aqui dos lados e a entrada de ar de baixo, os 2 furos de um lado e aqui 2 furos também do outro, vocês estão dando para ver. Aqui em cima eu coloquei uma lâmpada do lado, outra do outro e o cooler puxando o calor delas para baixo, com o vento para baixo. Tá bem quentinho, ó, o vento. Ela é uma chocadeira de ar forçado. Só que aí uma lâmpada tá mais alta do que a outra, porque elas são desiguais. Isso aqui é só para teste. Depois eu vou colocar 2 iguais para ficar bem legal. Aqui eu tentei algumas vezes chocar e não consegui obter êxito, porque a sonda eu deixava encostada na grade, então ela oscilava muito. Aí até minha esposa chegou e falou assim: "Mo, encosta a sonda nos ovos para ver a temperatura". Aí estava muito elevada a temperatura, estava mais de 40 graus. E eu vacilei nessa, né? Hoje eu acho até óbvio de olhar que a sonda ela tem que ficar flutuando, não pode encostar em nada, para poder obter o calor certo que devem ser chocados os ovos, né? Então eu coloquei ela um pouco mais afastada, a sonda aqui um pouco mais afastada dos ovos. O ovo não bate quando a grade de rolagem vira, mas bem perto, ao mesmo tempo perto dos ovos. Aqui eu coloquei, essa bandeja é provisória, porque ela é muito larga, a espessura dela. Aí eu peguei e fiz uma mais fina, que eu vou colocar depois, porque assim eu obtenho maior quantidade de ovos. Porque aqui cabe 2 ovos, no caso cabe 2, 4, 6, 8 ovos, né? E com a bandeja mais fina vai caber 3, 6, 9, 12. 12 ovos. Então, ou até mais, porque eu acho que vai caber mais um pouco para cá, porque aqui é mais fino também. Vai dar mais uns 15 ovos, mais ou menos. Agora eu vou ligar a grade de rolagem para vocês verem. Aqui, só dar uma ligada. Aí. Aí, ó. Ela gira para um lado e para o outro. Só que aí no timer eu programo 5 segundos. Ela sai do lado direito e para aqui, ó, do lado esquerdo.
Aí depois do tempo que você determinar no timer, ela vira do lado esquerdo pro lado direito e para também. Então 5 segundos é o suficiente. Aí eu coloco, ele gira, aí 4 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo, né? Tem gente que põe até de 2 em 2 horas, né? A rodagem dos ovos. Aí você pode programar de 5 segundos. Aí ela gira e para. Aqui eu tô deixando pra vocês verem como é que é a rodagem que eu fiz lá com arame dobrado. E ela gira direitinho. Pode ter o peso que for de ovos aí, ela gira direitinho. E ela para certinho ali. Então ela é totalmente automática. Eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é colocar água nela. Quando estiver baixando a água, eu coloco água. Ó, o cooler ali é parafusado. Para poder puxar o calor e jogar lá em cima dos ovos. Distribuindo melhor o calor dentro da chocadeira. Eu fiquei chateado esses dias porque estava sem o cooler. E a temperatura tem que ser um pouco mais alta, em torno de 38 a 38,5. E estava chocando os ovos aqui, e no 21º dia, no dia do nascimento, faltou energia aqui em casa. Foi uma tragédia, ficou umas 8 horas sem energia. E foi complicado, eu fiquei muito chateado, não queria nem fazer mais, mas eu perdi a ninhada dentro dos ovos, tudo grande já. E ainda teve um que depois de 2 dias, eu deixei ligado ela ainda, depois de 2 dias ele veio bicar a casca do ovo para sair, só que aí ficou cerca de 1h30, 2 horas ele tentando sair, e aquela agonia, aí nós ajudamos ele, né, porque já estava quase morrendo, e ele praticamente, acho que deu tempo, ele não se formou direito embaixo, estava praticamente tudo formado, mas o cordão, acho que o umbilical ainda estava sangrando e ele acabou morrendo. Aí eu fiquei até chateado, nem queria fazer mais, mas como eu sou um pouco persistente nas coisas, aí eu coloquei esse cooler aqui e depois eu vou ver um jeito para poder não ficar desligando. Se caso acabar a energia, colocar tô pensando em colocar uma bateria de carro de 12 volts ligado num inversor de energia de 110, porque aí com a amperagem que eu tenho aqui dá para segurar bastante tempo ela, mesmo que falte energia, mas aí tem que ter alguém em casa, né? Se caso acabar a energia, é só colocar o inversor lá, pelo menos a gente não perde a ninhada, né? Então a chocadeira está aí, pessoal. Aqui dentro eu coloquei um acrílico, furei com um serra-copo, um perto do outro, ficou praticamente esse 8 virado ao contrário. E aqui eu coloquei um acrílico por dentro, coloquei cola quente em tudo aqui por dentro. E depois de ter colado, eu passei cola quente tudo em volta aqui, para não sair o calor mesmo, né? Para que vede bem, não dissipe o calor para fora. Aí, vou dar uma fechada aqui, diminuir. Isso aí, ó, puxadorzinho. Aí aqui os pés de borracha, né, que é para poder ficar alta para entrar o ar por baixo. E aqui a gente tem a opção de ver, né, lá dentro, legal, os ovos sendo incubados. Aí eu tinha feito aqui só para mostrar para vocês, eu tinha feito um ovoscópio com aqueles potes de Toddy. Aí eu furei aqui em cima, tá bem escuro para ver, mas furei aqui, ó, por aqui pra vocês verem, furei, né, só que ele esquentava demais, que é plástico, né, esquentava demais. Aí eu fiz um outro aqui, esse aqui é bem grandão também, parafusei por baixo, coloquei 2 tampas de papelão, parafusei, coloquei o soquete dentro com a lâmpada, coloquei o fio para fora. E isso daqui é um tubo daqueles de plástico que você encontra em padaria. É um tubo bem grosso de papelão, ele é bem duro mesmo. Aí coloquei em cima um outro papelão, furei para colocar, para poder ver os ovos, né? Agora eu vou estar ligando aqui rapidinho para vocês verem.
Aí. Fica bem legal. E ele não esquenta, porque é muito grosso o papelão dele, então ele não esquenta a lâmpada lá dentro. E é muito bom. Eu vi esse aqui, ficou melhor que o outro, porque ele parece que ilumina melhor, porque ele é claro por dentro. Aí quando você põe, ó, só pra vocês verem o dedo, fica bem vermelho, dá pra ver bem antes de colocar na chocadeira os ovos. E muito bom. Agora eu comprei algumas coisas aí legal, umas madeiras, uns compensados bem largos assim. Eu vou fazer uma bem grandona agora. Eu tô com todo o projeto pronto, praticamente. Tô com todo o material, vou fazer uma bem grandona. Que essa aqui foi minha primeira chocadeira, né? Mas vou fazer uma bem grandona. Pra caber, não sei se eu vou fazer de 2 andares. Pra caber de 80 ovos em cada bandeja. E se eu fizer de 2 andares, é óbvio, vai dar 160 mais ou menos, né? Ovos de galinha. E é isso aí, valeu galera. Obrigado por vocês terem visto o vídeo. Até mais.